Começando a coletiva. Começando a coletiva do Barra Futebol Clube com o lateral DG. Na sequência vem o treinador Eduardo. Passo o microfone para o Pedro Gaia, da Rádio Menina Stock Esporte Comunicação, fazer a primeira pergunta. Obrigado, primeiramente DG, boa noite, parabéns pela vitória, uma vitória inédita, né? Em 2 confrontos na história entre Barra e Criciúma. Pela primeira vez o Barra consegue vencer no primeiro turno do Campeonato Catarinense. Na primeira fase o Barra foi até o Heriberto Rios e perdeu por 1-0. Hoje trocou outra postura, perdia até a virada do primeiro tempo para o segundo. E aqui, o que aconteceu naquela conversa, cara? O Barra voltou outro time para fazer o resultado no segundo tempo. Boa noite. Então, a gente sabia que ia ser um jogo muito disputado, de nível alto. E a gente vem trabalhando para isso, para viver jogo como esse. E no intervalo a gente procurou ajustar o que a gente errou no primeiro tempo, uma conversa com o professor, entre nós. Graças a Deus voltamos ligados, conseguimos o gol logo no primeiro tempo e em seguida viramos. DG, boa noite, Thiago da Stock Sports. DG, essa vantagem que vocês levam para Criciúma, como é que vocês veem isso, essa vantagem de 2-1? Parabéns também pelo jogo, você foi escolhido pela Stock Sport como o melhor jogador novamente em campo. Queria saber como é que vocês vão estar preparados para essa grande decisão lá em Criciúma. Como eu falei, a equipe do Criciúma é muita qualidade, então não adianta a gente chegar essa semana e achar que já está ganho, porque lá também tem uma equipe muito qualificada. A gente vai trabalhar, a gente focou 100% nessa partida, na próxima vai ser 200 para poder garantir a classificação lá. DG, voltando um pouquinho à primeira pergunta, queria que você nos contasse o que o professor falou para vocês nesse intervalo, né, no vestiário, e o que você vê, enfim, como você avalia, qual foi a mudança de postura da equipe no segundo tempo, o que vocês fizeram para ter dado certo e conseguirem essa virada? Então, o professor instruiu a gente o posicionamento. Eu também não posso falar o que ele falou para não dar arma para eles, mas a gente voltou ligado, acho que um pouco mais ligado, e fomos mais objetivos. DG, agora falando um pouco sobre o teu posicionamento nessa partida, né, cara? Tu como lateral esquerdo sempre tem que apoiar o ataque, fazer essas transições rápidas e muito bem postadas, inclusive. Hoje tu pegou no segundo tempo uma mudança do Tencade com o João Carlos, o ex-atleta do Marcelo Dias, que jogou muito por aqui. Você conseguiu neutralizar mais ou menos todas as ações que ele tentou pra você. Você vem provando cada dia mais que o lateral esquerdo pra você é a sua posição muito boa e tu consegue fazer cada vez mais uma partida melhor. E como o Thiago falou, decidido hoje como o melhor em campo pela Stock Sports Comunicação. Eu tenho a agradecer o staff, né, por cada dia estar me instruindo mais para poder marcar. E hoje futebol a gente tem que estudar também o adversário que a gente vai enfrentar. Eu acho que o futebol hoje dá muitas armas pra gente, então eu procuro estudar quem eu vou enfrentar para poder sempre estar na frente. DG, você é um cara muito jovem, assim como o Barra é um time muito jovem, né? Tá disputando o Campeonato Catarinense pela 3ª vez, brigando para chegar a uma inédita decisão nesse ano de campeonato. Nunca tinha vencido o Criciúma, pela primeira vez vocês venceram o Criciúma. Enfim, um ano para ficar marcado na história e é um time para se tornar cada vez mais conhecido. Queria que você falasse um pouquinho desses pequenos sonhos que o Barra está realizando temporada após temporada. Sim, a gente tem um sonho, né? Então, pra gente nada é impossível. Como a gente perdeu pro Figueirense aqui, entre nós a gente tem nossos objetivos. Então acho que esse feito, a gente tá cada dia crescendo mais na competição e creio eu que o Barra vai se tornar uma das grandes equipes no cenário do futebol brasileiro. DG, pra gente encerrar então, domingo tem a primeira final do Barra, digamos assim, depois desse jogo de hoje, né? Com a vantagem de 2-1, o Barra pode ir um pouco mais tranquilo ou é força total, preparação até lá, viagem pra Criciúma? Como é que vai ser essa transição até chegar domingo no grande confronto contra o Criciúma na volta? Não, como eu falei, é uma equipe muito qualificada. Esse jogo a gente se preparou 100%, o próximo jogo vai ser 200%. Porque é uma equipe de Série A, a gente não pode chegar lá achando que já ganhou, porque não é nada disso. Vai ser um confronto mais difícil e agora é a primeira final nossa. Eduardo, primeiramente uma boa noite, parabéns por esse resultado em casa. A gente falava pro DG, o Barra nunca havia vencido o Criciúma na sua história, foram 2 jogos, 2 derrotas. Lá, semana passada contra o Figueirense já foi uma quebra de tabu, uma classificação heróica. Hoje uma vitória que alguns diziam até que era difícil, impossível, mas hoje vocês provaram que foi diferente. E eu queria já começar pela primeira pergunta, o que aconteceu no vestiário no intervalo? O Barra voltou outra equipe, conseguiu virar o jogo e por pouco não ampliou mais o placar, né, Eduardo? Boa noite. Boa noite. Cara, o que eu falei para eles que a gente às vezes estava mudando um pouco a nossa maneira de jogar, se desorganizando em alguns momentos
A gente sabe que quando você chega numa semifinal, o fator externo, às vezes ele vem, a empolgação de amigo, de empresário, e a gente fez o primeiro tempo andando errado, saía a impressão, e o Criciúma é um time que tem a bola longa, 2 jogadores que jogam por trás, e a gente teve dificuldade. E que eu falei para eles, cara, vamos fazer o nosso jogo. Voltamos, pressionamos na média, em transição, conseguimos fazer os 2 gols de maneira rápida, usando a bola longa do primeiro pênalti, depois a bola parada. O Wesley é um cara forte, estava merecendo essa bola. Então o intervalo só foi isso, foi mostrar pra gente o que nós fizemos dentro do campeonato. E aí eles entenderam que é um baita grupo e nós conseguimos uma coisa difícil. Primeiro é virar dentro do campeonato e segundo é virar contra um time de Série A favorito ao título. Professor, boa noite. Thiago da Stock Sport, tudo bem? Parabéns pela vitória. Hoje o senhor também merecia uma bola, porque o senhor mexeu com o brilho do time. Eu queria saber do professor qual é a importância da Copa Santa Catarina para o Campeonato Catarinense, que o senhor terminou o jogo com 5 atletas da Copa Santa Catarina. Perfeito, é uma ótima pergunta. O Barra é um clube que trabalha essa formação, né? E a Copa Santa Catarina teve esse papel. Às vezes durante a Copa, as derrotas, né, que foram muitas, mas o objetivo era preparar esses jogadores em nível profissional para que a gente olhasse, para que o clube olhasse, para que eles ganhassem minutagem, para que no ano de 24 eles estivessem dentro do processo, né? E hoje no jogo, entre aspas, mais importante da história do Barra, contra um time de Série A, numa semifinal de campeonato, nós terminamos com 5 jogadores que jogaram, né? Eu fico muito feliz pelo Júlio, jogador que passou muito tempo machucado, mas está perseverando, né? O Dieguinho jogou numa situação, nós temos trabalhado o Dieguinho ali para fazer um lateral direito em alguns momentos, que tem muita força, então a gente fica muito contente, porque além dos resultados estarem acontecendo, também o projeto do Barra de revelar jogadores, de ter jovens dentro do elenco, está dando certo. Professor, boa noite, parabéns pela vitória. É uma vitória importante que dá um pouquinho mais de tranquilidade para o jogo da volta. Como encarar o Criciúma lá no sul do estado? Qual que deve ser a tua estratégia depois dessa vitória em casa? Eu não vejo, eu respeito a tua colocação de tranquilidade, mas você jogar no Heriberto Wilson não tem tranquilidade. Eu acho que é um dos estádios que tem uma atmosfera maior do Brasil de todos. Já trabalhei em vários estádios do Brasil, Maracanã, para baixo, quase todos. E o Heriberto Urso, ele tem uma força que é difícil jogar lá. Nós vamos ter que ter força, fazer mais ou menos o que nós fizemos no primeiro jogo. Claro que nós não ganhamos o jogo, mas fizemos um bom jogo, né? Saber que o Criciúma é uma baita equipe, bem treinada, com jogadores de nível. Eu trabalhei com 6 jogadores dessa equipe do Criciúma, jogadores de nível de Série A, acostumado com decisão. Vão vir com tudo, a torcida vai empurrar. Eu acho que nós temos que hoje dormir tranquilo e pensar que nós vamos ter que fazer o jogo da nossa vida. Eu falei para os meninos quando começou que o objetivo nosso era fazer o melhor ano da vida de cada um. E para a gente chegar nessa final, nós vamos ter que fazer o melhor jogo da nossa vida. Para a gente ter chance lá em Criciúma, nós vamos ter que ser perfeito e também contar talvez com um dia que o Criciúma não esteja nos dias melhores, porque é uma equipe muito qualificada, como eu falei, com uma atmosfera, torcida, é bonito de jogar lá. Eu acho que quem tiver a oportunidade, esses atletas de estarem lá, de comissão técnica, aproveitar, porque eu sempre digo, domingo vai ser o futebol de verdade. Eduardo, uma vitória importante para o Barra, né? De virada, teve esse poder de reação. Como é que tu avalia essa situação e também já projetando o jogo de volta, como você mesmo disse, com o time de Série A, jogando em casa, é um jogo que fica em aberto, mas o Barra tem essa vantagem importante, né? A gente sabe que se a gente perder o jogo pelo placar mínimo, tem a situação dos pênaltis, né? Mas a gente não pode sentar nisso aí. Nós vamos ser pressionados, nós vamos ter que ter muita força mental, nós vamos ter que estar nos melhores dias, né? A vitória foi muito importante, né? Hoje o Barra conseguiu vencer um clube de Série A pela primeira vez. O ano passado chegou na semifinal, mas os 2 jogos não teve vitória. Hoje conseguimos uma vitória. Então é tudo isso para o crescimento do clube, né? Eu estava falando com o Felipe, o nosso executivo. Quanto mais nós conseguimos estar numa semifinal de estadual, a chance de um futuro Barra conquistar um título é maior. Quanto mais você vai chegando, mais você consegue, né? Mas agora é descansar hoje, a partir de amanhã, a gente pensar nas estratégias. Infelizmente acabamos perdendo o Natan no final do jogo ali numa confusão, mas temos o aval do Everton, esperamos contar com um ou outro aí que estava machucado para a gente chegar muito forte.
Eduardo, agora voltando um pouco sobre o assunto da Copa Santa Catarina, já migrando para o jogo de hoje, né? Muitas revelações do Barra vêm apresentando um futebol maravilhoso, como o Gabriel Jesus, DG. Hoje o Guedes voltou a entrar no jogo, entrou muito bem, mais uma boa alteração sua. Queria que você falasse um pouco sobre essa alternativa de jogadores que vem da base do Barra e também, já migrando para outra pergunta, avaliar um pouco sobre essa torcida de hoje. Mais de 2.000 pessoas, mulheres, crianças, todo mundo vindo apoiar o Barra o jogo todo. Primeiro da torcida, eu acho que isso aí é o crescimento do clube. Né? O clube vai crescendo, vai conseguindo os objetivos, a torcida vai crescendo. Então a gente fica feliz, né? A gente fica feliz com o nosso torcedor. Eu tenho certeza que a hora que nós formos para o nosso estádio, essa torcida vai aumentar, porque aí é o estádio nosso, as promoções nossas. Então a gente fica muito contente, muito feliz mesmo. E eu tenho certeza que o Barra, como eu falei quando eu cheguei, o Barra daqui a um tempo vai crescer ainda mais. E a torcida nossa, eu tenho certeza que daqui 1, 2 anos vai ter 5, 8, 10 mil pessoas e nós vamos ter que aumentar aquele estádio lá. Quanto aos jogadores da base, o Guedes, eu treinei 20 minutos essa situação do Guedes ali fazendo esse fechamento, até porque o Criciúma tem uma bola aérea muito forte, é um menino comprometido, saiu por lesão, o Gabriel acabou entrando, né, o Dieguinho também. O DG no primeiro tempo não fez, no meu ver, um primeiro tempo bom. Eu estava acostumado com outro tipo de jogo, com beirada mais rápido, se perdeu um pouco, mas no intervalo a gente ajustou, fez um grande segundo tempo. E a gente fica muito feliz e é pezinho no chão, porque nós temos uma montanha para subir lá em Criciúma. Esse então, Eduardo, muito obrigado pelas palavras, um bom descanso agora, como você falou, né? Dormir tranquilos hoje para começar a pensar no jogo lá em Criciúma no próximo dia, para conseguir até lá uma classificação para a final, se Deus quiser. Então, bom descanso, uma boa viagem para lá e um bom jogo de volta. Obrigado, esperamos que, se Deus quiser, domingo, uma hora dessa aí, quem sabe a gente possa estar comemorando final inédito.